E o que é o zero? Zero, bora lá. Como assim o zero já não surgiu desde sempre? Por que ele surge em algum momento? Por que os romanos não tinham zero naqueles números? Que é bom pra fazer relógio, né? É, ótimo. Que negócio assim. Aliás, até aproveito para fazer uma pergunta. O zero foi inventado ou foi descoberto? Aí, pergunta pra audiência aí. O zero foi inventado ou foi descoberto? Ai, é uma Deus, pergunta boa. Pegadinha hoje, hein, Mário? E a gente tem a Rosana aqui agora participando também, que ela acredita que o zero ela acredita que o zero tenha sido inventado, né? Segundo ela, pelo que ela acha. E ela pergunta assim, não é bem uma pergunta, quem sabe a matemática foi descoberta e os números inventados, né? O zero, existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença muito grande entre a gente representar o nada e ser o nada. O conjunto vazio é o nada. O zero representa o nada. Tá, mas voltando lá, como que isso funciona? Os próprios mesopotâmios, né, criaram a notação que a gente chama hoje de posicional. O que é a notação posicional? É quando a gente coloca os números numa sequência para você representar unidade, dezena, centena, etc. Né? Então, você imagina isso aqui, ó. Eu vou fazer um rascunho em vermelho aqui para você ver. Imagina que você tem o número... Dá para ver aqui, Welby? Dá. 25. Agora, imagina que você vai escrever 250. Certo? 205 ou 205? Perdão. 25 e 205. Tá? Vamos pensar esses dois números aqui. Isso é posicional, porque aqui eu tenho a unidade e aqui eu tenho a dezena. Unidade, dezena, centena, certo? É assim que os mesopotâmios criaram a numeração, a forma de escrever números, né? Então, o que acontece aqui? O zero, os mesopotâmios não tinham essa forma de escrever o zero. Então, antes de mais nada, contar a história. O zero levou 1.500 anos para conseguir um lugar de direito na história, para poder entrar, para ser aceito. Antes, o que ele representava aqui? Quando você tinha esse número aqui e você queria representar esse vazio, eles tinham um símbolo assim, ó. Nossa. Para representar que não tem nada ali. Os maias, lá do outro lado do mundo, tiveram uma ideia parecida, só que o símbolo maia era bem pior ainda. Era um homem tatuado com a cabeça virada para cima, segurando a cabeça assim, ó. Representava assim, cara, não sei o que pôr aqui. Esse Mário tá engraçado. Provavelmente era isso. Mas ele tinha um símbolo para representar o nada. Certo. Né? Aí os indianos, que a nossa notação matemática ela é indo-arábica. Esses números aqui eles foram inventados pelos árabes, né? Eles pensaram o seguinte, até então os romanos não tinham realmente. O romano, quando você queria falar assim 10, ele colocava um X lá. Pronto, representou. Tem zero, tem tudo ali no meio, mas o zero era uma abstração tão maluca que não fazia sentido para eles, né? Passando-se o tempo, lá em acho que 600 a.C., mais ou menos, os hindus começaram a fazer cálculos, né? Assim, começaram a absorver a matemática e desenvolveram algumas técnicas. E como ele fazia o cálculo, como qualquer um faz cálculo naquela época, colocando as pedrinhas ali, imagina o seguinte, você tem uma pedrinha, 2 pedrinhas, 3 pedrinhas, 4 pedrinhas. Eu tirei uma, ficou um vazio ali. O que ficou marcado no chão? Um espaço vazio, geralmente eles fazem cálculo na areia, né? E ficava aquela marquinha redonda ali, que é da onde vem a notação do zero. Olha, esse negocinho redondo aqui eu queria perguntar uma coisa. O negativo da pedra. É o negativo da pedra. Por exemplo, Luciano. Pergunta. Quando começava, por exemplo, os hindus, né? Era incorporado o desenvolvimento dos estudos de uma civilização pela outra? Como é que conversava isso? Então tá, gente, a partir de agora o zero é uma bolinha, o zero é uma marca, assim, não. Como é que falava assim, agora não vai mais usar esse, vai usar esse? Ou não, era uma coisa natural, usavam duas? É que assim, eu imagino assim, né, eles tinham muitas rotas de comércio, né, então você tinha... Essa informação seria trocada desse jeito.
trocavam informações entre si, eles tinham que negociar. Eu não sei se eu perguntei se eu perguntei direito. Sim, tem a ver. Como é que assim, eu acho que nessas trocas e rotas comerciais é que a coisa ia... Eles iam trocando essas informações os números e criando romanos, padrões diferentes. Porque vamos supor que um cara da Mesopotâmia precisava negociar com um cara da Grécia... Pesos e medidas. E aí um ia aprendendo com o outro e além incorporando. Da própria questão da língua, né? Que acaba que um tem que saber falar um pouco do outro e vice-versa. E aí a matemática, que é teoricamente meio universal. E na hora ali de fazer negócios, eles tinham que chegar num consenso. Entendi. E aí era trocando essa ideia. Só que a história do zero, ela transcende isso daí. Porque quando os hindus criaram, foi uma grande invenção para o hindu. Né? E o árabe passou a usar depois, porque ele tinha essa troca de comércio, como o Benê falou. Só que aí o que aconteceu? Quando o zero começou a fazer mais sentido, né, que aí passou-se um hiato imenso, que o pessoal não queria saber de zero nenhum, aí chegou-se lá na Idade Média, na época das cruzadas, os cruzados trouxeram essa informação lá da Arábia, né, do zero, que eles usavam zero nas contas, e levaram para dentro das abadias e coisa do tipo que havia na Europa, quando o zero chegou na Europa. Nossa, houve uma rejeição imediata. Logo após a queda do Império Romano, né? Bem após, exatamente. E aí o que aconteceu? A Europa baniu o zero, ela proibido, você era considerado herege se você usava zero, por 2 motivos. Na verdade 3, um era implícito, né? Uma invenção árabe era vista, por conta das cruzadas, era vista com maus olhos, assim, por conta daquela questão. Segunda era, o zero, ele permite os números negativos. Porque se você tem algo para a direita, você pode ter algo para a esquerda. É interessante até você fazer aquela régua ali do zero menos 1, e ela começa... O zero tá aqui, é famoso, né? 1, 2, 3, menos 1, menos 2... por que não você espelhar e espelhou tanto que ele... Ele fez o 3 ao contrário. Eu tenho assistido muito Stranger Things. Mas assim... Até o menos 1 também. Pois tá tudo sinal. Isso sim que é espelhar. Literalmente, ó. Olha que engraçado. Ficou engraçado. É o padrão. Mas quando ele chegou lá na Europa, o zero ele permitia 2 coisas, né? O número negativo, que era contra a perfeição, e a perfeição era divina, logo era contra Deus, né? Pela observação. E ele era uma representação do vazio que permitia haver nada. Que também não era aceito. Que também não era aceito. Aristóteles dizia que a natureza tem horror ao vazio. Né? Então como é que eu vou representar uma coisa que a natureza tem horror e a natureza foi criada por Deus, né? Então tinha essa dificuldade. Mas aí, só para a gente botar um ponto, né? Ele passou a ser aceito quando os grandes filósofos, né, começaram a utilizá-lo com bastante sucesso, porque o zero resolveu muito problema. Quando foi para mídia. Quando foi para mídia, né? Um dos grandes usuários do zero foi Os influencers começaram a usar o zero, então. Foi Roger... os influencers do século XVI, XVII. É legal isso. Sim. É legal. Um grande influencer foi Roger Bacon, né? E o Giordano Bruno. Os dois falaram... Que, na verdade, esses eram influencers de verdade. Né? Hoje tem esses... Isso sim era influencer, né? Pô, Roger Bacon. Exatamente. Então, assim... Respondendo a Rosana, né? Foi inventado. O zero foi uma invenção necessária. Mesmo. Ele foi 100% inventado. Então, olhando para esse quadro, os números foram sim inventados, né?